Olá, começa agora mais um programa Destaques. E Fortaleza vai receber parlamentares de todo o país em um grande encontro dos parlamentares de todos os estados brasileiros. Na pauta, assuntos locais e nacionais determinantes para o desenvolvimento do Brasil. A Conferência Nacional da Unali deste ano vai acontecer no Centro de Eventos em Fortaleza, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. O maior encontro de parlamentares da América Latina vai discutir temas centrais para o país, como a mudança climática, segurança e inteligência artificial. O deputado estadual cearense Sérgio Aguiar visitou o grupo O Otimista de Comunicação para falar sobre a Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Teremos como grande pano de fundo o tema prerrogativas do Poder Legislativo. Já que estaremos reunidos aqui aproximadamente 500 parlamentares estaduais e 27 casas legislativas que representam as 27 unidades da federação, nós teremos essa oportunidade de fazer com que a gente possa discutir um pouco mais sobre o papel do deputado estadual com relação à legislação, com relação à defesa do consumidor, com relação à energia renovável, com relação à vida da sociedade de uma forma geral. Então, esse é um grande tema que nós teremos aqui a oportunidade de discutir e mostrarmos o quanto o deputado estadual também é parte integrante da democracia brasileira, desse poder representativo da sociedade, e a gente possa fortalecer ainda mais essa atuação. Serão aproximadamente 1.800 participantes, dentre eles 500 deputados estaduais, os demais assessores e pessoas que fazem parte da vida do cotidiano dos legislativos em todas as unidades da federação. Vamos trazer aqui consultores do Senado, vamos trazer a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ministra da Ciência e Tecnologia, teremos a participação do senador Cid Gomes como presidente da Comissão de Energias Renováveis do Senado Federal. Vamos ter também painel sobre educação, onde o ministro da Educação, Camilo Santana, e um tema também muito importante para a discussão agora na sociedade, que é a segurança nas escolas. Teremos especialistas nesse tema trazendo. Além disso, teremos outras oportunidades que, além de conhecer os cases de sucesso que a Assembleia Legislativa Cearense, que o deputado Evandro Leitão e sua gestão têm promovido, nós teremos também a participação das outras assembleias na definição do prêmio Assembleia Cidadã. E uma inovação também será trazermos a discussão do projeto Fala Deputado, onde os deputados terão na sexta-feira a oportunidade também de apresentarem suas ideias, que são oriundas dos seus parlamentos, poderem vir dar conhecimento a todos os demais parlamentares. Então, são temas que são inerentes ao cotidiano da sociedade. E é isso que nós queremos fazer aqui, que a gente, cada um possa conhecer um pouco mais do trabalho do outro e levar para seus estados as experiências exitosas que existem por todo o Brasil. Em Fortaleza, a Prefeitura assinou nesta semana um novo contrato com o CRIO, o Centro Regional Integrado de Oncologia. A nova parceria tem como objetivo ampliar o recurso destinado ao tratamento do câncer aqui na capital. Depois de descobrir que estava com câncer de mama há 4 anos, Dona Maria passou a ser atendida pelo menos uma vez na semana aqui no CRIO, hospital que é referência no tratamento da doença. Excelente, muito bom. Todos os funcionários, todos os profissionais de saúde, do porteiro até, são excelentes. O tratamento do câncer é considerado de alta complexidade. Por isso, casos como o da Dona Maria precisam de ainda mais cuidado. A assinatura do contrato aconteceu na sede do CRIO, no bairro Álvaro Eine. O documento simboliza o apoio da Prefeitura às atividades do hospital. Hoje eu tenho o prazer de, como prefeito, vir celebrar um convênio onde a gente amplia a destinação econômica de mais de 3 milhões e 600 mil ano. E isso deve significar, eu creio, que um atendimento de milhares a mais de pacientes. Nós, Fortaleza, hoje, praticamente tem das 9, me parece, de 9 unidades que fazem tratamento oncológico, 7 são localizadas em Fortaleza. E Fortaleza recebe recursos do Fundo Nacional da Saúde para tratamento da... Essa é uma área que a gente chama de terciária, né? Aquela que vem já no estágio mais avançado, exatamente por tratar de patologias como as oncológicas. E aí Fortaleza responde por 60% do tratamento desses pacientes do Ceará todinho. E fazemos isso com muita alegria.
porque eu, como médico que acompanhei, que acompanho, sei a dificuldade de uma determinada especialidade no setor público. No setor privado é difícil, imagina no setor público. Então venho aqui na minha terra, na minha região, aqui é Fernando Facenda, né? Aqui é César Correia, Francisco Sá, então, Dona Mendinha, a rua Dona Mendinha. Eu venho aqui celebrar a assinatura desse convênio que vai certamente melhorar a vida de milhares de cearenses. Os R$ 3.600.000 destinados pela Prefeitura serão distribuídos ao CRIO mensalmente, o que deve ampliar o acesso à unidade por moradores da capital e de outros municípios do estado. Hoje nós temos, especificamente com relação à radioterapia, o município de Fortaleza já oferece uma quantidade de sessões, digamos assim, suficiente para a população de Fortaleza, inclusive bem mais. E aí uma determinação do prefeito foi que nós pudéssemos ampliar também para os pacientes, não só de Fortaleza do interior, mesmo porque quando você oferta o serviço para os pacientes do interior, você também agiliza o tratamento das pessoas de Fortaleza. Então eu costumo dizer que saúde são vasos comunicantes, você resolve no local, alivia no outro. Então essa é uma assinatura de uma ampliação de convênio que vem dar um alívio muito grande no sentido de agilizar para que as pessoas tenham o tratamento no tempo hábil, no tempo adequado e que não sofram por falta de tratamento. Especificamente a radioterapia, dos 9 centros do estado, Fortaleza concentra 7, a grande quantidade de equipamentos de radioterapia, que é a grande dificuldade também dos pacientes encontram-se em Fortaleza, e aí nós estamos celebrando essa ampliação de convênio. Lógico que após um estudo e o prefeito se inteirando de tudo e autorizando que nós fizéssemos, para que a população não só de Fortaleza, mas também do interior, tenha o seu atendimento facilitado. A garantia do dinheiro indica que, a partir de agora, 60% dos atendimentos de radioterapia de todo o Ceará serão feitos em Fortaleza. Desde março, a gente vinha sofrendo com a redução no corte dos nossos financiamentos, aproximadamente em 30%, e que estava deixando a gente muito apreensivo, porque a gente sabia que tinha muito paciente desassistido, muitos pacientes nos procurando em fila de espera, muitos pacientes ainda com câncer avançado e nós sem podermos atender. Participamos de várias audiências, levamos esse nosso desabafo e graças a Deus chegou o dia que o doutor Sarto, acho que pela sensibilidade de ser médico também, observou que não podia continuar, a população precisava desse suporte. E nós temos hoje que agradecer à Prefeitura sempre muito do lado, mostrando também as dificuldades, todas as audiências, levando os relatórios, mostrando realmente que precisava ser investido esse dinheiro na oncologia. E eu fico muito feliz, porque o CRIO hoje tem toda uma estrutura linda, uma estrutura com alta capacidade técnica, tanto do pessoal como da tecnológico, e estava, assim, em alguns momentos ociosos, onde eu via a população precisando. E graças a Deus, eu acho que com esse reconhecimento da Prefeitura, a gente vai sanar e vai dar vida novamente aos nossos pacientes. Com o novo contrato, somente o CRIO recebe anualmente, de acordo com a Prefeitura, R$ 33 milhões, verba que vem do Sistema Único de Saúde para tratamento gratuito de quem mais precisa. Mês a mês, de acordo com o repasse do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, né? A gente já tem uma regularidade, é bom que se diga isso, né? Os recursos são passados regularmente e a gente vai aplicá-los mês a mês. E esse investimento total vai ser fundamental para os pacientes na radioterapia, né? Nesse tratamento extremamente delicado e que mexe com o psicológico de muitas pessoas. Na radioterapia e uma parcela também na quimioterapia.
Os 3.600.000 representam 15% do aumento do repasse que o governo federal está fazendo para a oncologia aqui Ceará/Fortaleza, porque cedia a grande parte dos equipamentos que fazem oncologia aqui no Ceará. Então, é um incremento importante que vem dar aí a milhares de pessoas uma condição melhor de fazer abordagem terapêutica, de não parar estadiamento de tratamento, e eu tenho certeza que a gente está lutando para conseguir mais. Se Deus quiser, nós vamos conseguir mais recursos. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado decidiu adiar a votação do projeto que cria incentivos para diminuir a fila de atendimento social no INSS. Quase 2 milhões de brasileiros aguardam decisões para receber os benefícios. O texto cria pagamentos extraordinários para aumentar os atendimentos e permite o uso da telemedicina. Mais de 1.800.000 pessoas aguardam decisões do INSS e da Previdência Social sobre concessões de benefícios e perícias médicas pendentes. O projeto de lei em discussão cria pagamentos extraordinários para aumentar os atendimentos e também permite a utilização da telemedicina para a realização de perícias. Eu fui secretário da Previdência e, como secretário da Previdência, eu sei o prejuízo, né, que a população mais carente, mais vulnerável tem, né, em função do atendimento, né, do INSS. O que está sendo posto aqui é a possibilidade de se pagar um prêmio para que os funcionários do INSS, os peritos médicos, façam esse trabalho no sentido de organizar a fila e permitir que as pessoas tenham acesso. Centenas de milhares de pessoas que estão dependendo desses mutirões para que se possam de verdade ter esse acesso ao exame do perito médico, para que eles possam ter acesso a esse benefício. O projeto trata ainda de 2 assuntos: reajusta salários de segurança pública no Distrito Federal e cria cargos em comissão no governo federal. Há um artigo que pretende alterar a composição de cargos efetivos em comissão em funções de confiança em nome do Poder Executivo Federal. Prevê a criação de 2.243 cargos em comissão de livre nomeação do Executivo. Nós estamos falando de 2.243 jabutis. Pessoas que vão ser indicadas pelo Poder Executivo na sua discricionalidade. E me permita, presidente, nós temos que ter um pouco de cuidado nesse processo. Então, minha proposta é objetiva: retiro o artigo 34, tá? Que votarei aqui, não farei pedido de vista, não tem nenhuma dificuldade. Me permita, Vossa Excelência já foi o governo, nesse momento é a oposição, já fui o contrário. Tem momentos que a gente é obrigado a aceitar algumas coisas em função da premência. Eu já fiz isso quando era oposição, então eu peço vênia a Vossa Excelência para que possa pelo menos encaixar essa questão para garantir a questão do INSS e garantir principalmente honrar o compromisso que já foi assumido com a Polícia Militar do DF. O que eu estou percebendo é que o nosso querido líder Jacques Wagner pretende que nós aprovemos o que é urgente e emergente, no caso da polícia, no caso da fila da Previdência. Agora, aprovemos também esta questão dos cargos, que não é nem urgente, nem emergente, e nem é factível com urgência. Diante do impasse, a solução foi um pedido de vista coletiva de 24 horas para que seja retomada a votação. Eu acho que é um tempo para que o senador Jacques possa conversar com o governo e ver se amanhã nós temos aí uma posição diferente da que nós temos hoje. Eu peço a Vossa Excelência que faça um esforço, como Vossa Excelência sempre tem feito, né, no sentido de encontrarmos aqui uma situação que nos dê conforto. Eu quero votar o projeto de peito aberto. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta a tornar a posse e o porte de drogas um crime previsto na Constituição Federal, não importando a quantidade. É o que está na PEC 45/2023, que foi debatida esta semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
convidados à audiência pública trouxeram argumentos a favor e contra a criminalização. Uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem o objetivo de criminalizar a posse e o porte de drogas, independentemente da quantidade. A PEC foi debatida em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Alguns participantes da audiência defenderam a aprovação da PEC. Ela acerta quando ela diz que a saúde é um direito de todos. Todos nós temos direito à saúde. Além disso, na nossa Constituição, tem vários artigos que manifestam a oposição ao tráfico, ao cultivo de plantas, etc. Essa PEC ela é uma medida estratégica para ver o quão forte ela é para reverter essa contaminação que o Supremo já produziu. Isso já está acontecendo no nosso dia a dia. Essa discussão ganhou mais força no Senado depois que o Supremo Tribunal Federal começou a votação da descriminalização do consumo pessoal de drogas. E o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal? Está tentando, a duras penas, que isso não é fácil, trazer mais objetividade à interpretação de todos que lidam com isso, trazer mais objetividade. Primeiro que não é o Supremo vai dizer se é 50 gramas, 40 gramas, não é o Supremo vai dizer isso. Se tem alguém que pode dizer isso, é o Congresso Nacional. Não. Se há essa dúvida, nós aqui vamos tirar essa dúvida, mas com o apoio, exatamente, com a discussão aqui, inclusive, do Executivo. A representante da Associação dos Defensores Públicos é contrária à proposta e ressaltou que a lei antidrogas provoca interpretações subjetivas para definir quem é usuário ou traficante. A mesma pessoa, dependendo do lugar onde ela é encontrada, ela pode ser enquadrada como usuária ou pode ser enquadrada como traficante de drogas. Só depende, muitas das vezes, do lugar e muitas das vezes da condição social, muitas das vezes da cor da pele dessa pessoa. A PEC, ela, de certo modo, contraria princípios constitucionais extremamente caros à nossa sociedade e nós estamos aqui para não recomendar a sua aceitação. Os senadores destacaram a importância de avaliar legislações semelhantes de outros países. Nos países que, porventura, avançaram com alguma regra de liberação do uso e consumo das drogas, ela foi feita levando em consideração circunstâncias de bem-estar, de saúde, segurança pública, de regulamentação. Me diz aonde reduziu-se a violência. Me diz onde se reduziu o consumo. Me diz onde a droga legal, a droga ilegal parou de ser consumida. Nenhum! O senador Efraim Filho lamentou a ausência de representantes dos Ministérios da Saúde e da Justiça. Lamentar a ausência de representação do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde. Convidamos ou os ministros ou representantes, pela segunda vez, não estiveram aqui presentes. É uma omissão, deixa uma lacuna, um vazio a ser preenchido. Um estabelecimento que tem um selo de qualidade Sebrae é visto com outros olhos por clientes e pelo mercado. Isso acontece porque, ao longo dos anos, ele se tornou um sinônimo de eficiência e qualidade. E hoje nós vamos conhecer que tipo de negócio pode concorrer ao selo concedido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará. Empreendedor Otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Este hotel, localizado na praia de Iracema, exibe na recepção o selo. A proprietária, Vera Lúcia, se orgulha de ser diamante, uma das categorias do programa de qualidade do Sebrae. Para mim é muito significativo e para toda a equipe,
porque no começo parece ser difícil, parece complicado, que vai ser muito até oneroso para a empresa, né, se colocar dentro de todas as específicas, né, que o selo exige. Mas depois a gente vê que vale realmente a pena, porque a gente aprende muita coisa, a gente muda a mente, realmente abre a mente, na verdade. Principalmente o empresário, porque o empresário tem muito problema com custos, né? Tudo para ele representa custos. Mas quando ele vê que a empresa dele muda, que ele muda, então isso tem toda uma diferença, faz uma diferença. Então o selo é muito importante. O hotel, que recebe hóspedes do mundo todo, mudou ao longo dos anos práticas e recebeu muitas orientações para atingir ainda mais resultados positivos. Eu posso dizer que é a qualidade. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente mexe com tudo. Mexe com a reserva, no caso da hotelaria, né? Mexe com a recepção, mexe com a parte de governança, mexe com o RH. A gente põe qualidade no teu produto. Então, isso é importantíssimo, porque hotelaria tem várias, mas se você coloca a qualidade, ela é outra coisa. Então, o selo é importante por isso, porque você reconhece que precisa colocar qualidade. Porque quem compra, você não pode entregar qualquer coisa. Este ano, 384 empresas de todo o estado estão inscritas e o resultado das categorias Ouro, Prata e Diamante deve ser divulgado neste mês de novembro. A gestora estadual do programa, Catleia Guedes, lembra que as empresas de diferentes segmentos podem participar das edições. Alimentação fora do lar, restaurante, barracas de praia, bares, né? Empresas do setor de turismo, que aí entra hospedagem, né? Meios de hospedagem, hotéis, pousadas, pessoal que organiza eventos, organizadora de eventos, agências de viagens, a parte de saúde também, que entrou agora recente, a parte de clínicas de saúde, academias de ginástica, boxe de crossfit, o pessoal de salões de beleza e manutenção de veículo. O selo de qualidade do Sebrae tem quase 30 anos e tem sido uma grande ferramenta para a melhoria de produtos e serviços ofertados no Ceará. Antes ele era focado na operação em si e hoje a gente já trabalha a estratégia, trabalhamos a inovação, biossegurança, operação. Então, assim, tem uma série de quesitos que antes a gente não trabalhava e hoje a gente analisa e faz toda uma análise prévia da gestão de qualidade da empresa mesmo. Empreendedor Otimista. Oferecimento: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Estamos em novembro e lembrando da campanha Novembro Azul, que conscientiza os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. E falando em câncer e como tentar evitar, nesse caso eu converso com o nutrólogo João Paulo Rodrigues, está aqui comigo no estúdio. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Falando sobre não só o câncer de próstata, mas diversos tipos de cânceres, né? Como é que a gente pode, através da nutrição, da alimentação, tentar evitar que isso aconteça? Olha, isso são dois temas importantíssimos. Inclusive, no mundo, esse ano acendeu um sinal de alerta importantíssimo. No Brasil também, que se observou que está aumentando de forma progressiva o número de câncer no mundo e no Brasil, seguindo as métricas mundiais, né? Estima-se que até 2040 tem aumento até que 70% dos casos de câncer comparado com os últimos 50 anos que foram feitas as pesquisas. E pode-se observar que os cânceres que mais aumentaram foram justamente os cânceres de mama e os cânceres de próstata, que têm uma certa relação com a alimentação, até 30% das causas de cânceres desses dois podem vir de causas ambientais, como alimentação, exercício físico, grau de obesidade, e também aumento do câncer de colo e reto, que tem muita relação com a sua alimentação, principalmente com o consumo de carnes enlatadas, né? Que é o que mais prejudica, o que mais influencia nesse tipo de câncer. E o sinal de alerta é que antes esse era um tipo de doença que se esperava na população mais velha, na população ali que passa dos 65 anos, mas as últimas pesquisas do INCA indicaram exatamente o contrário. Esses tipos de casos de cânceres tendem a aumentar até mais de 30% na população com menos de 50 anos, ou seja, a população cada vez mais jovem, tendo cada vez maior número de câncer. A gente está agora nesse mês de novembro, mas falando também do mês de outubro, né? Outubro rosa. Sim. Tanto para as mulheres como os homens, a gente falando agora especialmente dos homens. É um público que demora um pouco, né? A tentar diagnosticar, ainda tem um certo tabu com relação à próstata, né? Como é que tem sido isso atualmente, doutor? Olha, apesar do Brasil a gente ter melhorado nossos indicadores de saúde, a atenção primária à saúde tem se tornado de forma mais acessível, mas essa forma de preconceito ainda está muito enraizada na nossa sociedade, né? Principalmente na população nordestina.
um dado interessante. Os maiores casos de câncer de pênis no Brasil é exatamente na população nordestina, por conta do preconceito de ir à atenção primária à saúde, mostrar se está acontecendo algum problema ou não. Quanto à relação à alimentação, a questão do câncer de mama e do câncer de próstata, realmente no Brasil é o câncer que mais vai aumentar, como disse, tem que se aumentar até 70%. A alimentação influencia até 30%, a gente até pode achar pouco, 30% influencia pouco, mas se você levar em consideração que a causa genética é 60%, se você adicionar mais 30%, é quase 100% de chance de ter câncer de mama e de próstata. A alimentação pode influenciar, tanto na questão de você fazer atividade física para poder melhorar o seu grau de obesidade, que a obesidade tende a aumentar a reação inflamatória do corpo e mudar o DNA, que proporciona você ter caso de câncer, como a alimentação, muito importante, tem-se pesquisas que mostram que o consumo de licopeno, que é presente no tomate, na melancia, tende a reduzir o número de câncer de mama e de próstata. Ainda são pesquisas iniciais, mas a gente tem aí mostrando uma boa relação quanto a esse caminho. A gente tem, na nossa rotina do dia a dia, acho que é inevitável, às vezes, né, você na correria vai porque é mais fácil, né, para comer. Né? Eu vou fazer isso aqui, que é em 5 minutos, 2 minutos já está tudo pronto, mas é um preço muito caro que se paga, né, doutor, com relação à alimentação. Muitíssimo. Até quem está assistindo a gente pode observar aí no seu filho que está na idade escolar, pré-escolar, observa quantas crianças hoje na sala de aula não se encontram acima do peso, né? Recentemente eu fui pegar meu sobrinho em casa e a gente via que realmente na sala dele de mais ou menos 30 estudantes, só uns 3 a gente via que tinha ali o corpo mais magrinho, as outras crianças todas acima do peso, né? Realmente por conta dessa vida mais corrida, o pai tem que sair mais cedo, a mãe tem que sair mais cedo, às vezes botar ali na lancheira do garoto um biscoito, uma coisa mais gordurosa, mais industrializada, e acaba levando a sobrepeso desde a infância. E realmente os números de casos de obesidade na infância têm aumentado, isso vai se levando até a vida adulta, facilitando ainda mais o aparecimento de câncer. E aí, falando isso, é importante mostrar e não só falar, né, doutor, para as crianças comerem frutas, mas também ser exemplo, né, dentro de casa, sim, né? Sim. É difícil ser exemplo, né, nesse caso, né? Bastante. Tendo que comer fruta junto e, olha, a fruta é bom, coma a fruta, mas você, pai e mãe, não comer, né? Exatamente. Tanto que quando a criança está ali nos seus primeiros anos de vida, você começa a introdução alimentar, o próprio pai e a mãe tem que mostrar ingerindo o alimento para a criança ver aquele comportamento e começar a ingerir também. E também tem um dado importantíssimo, olha só, consumo de frutas e legumes, até mais de 500 gramas ao dia, é o que mais tem relação com longevidade. Se você quer prevenir, se você já tem histórico na família, de histórico de câncer de colo, reto, ou câncer gástrico de estômago, o consumo de frutas, verduras que possuem fibras é o que mais previne câncer. E a ingestão de água, um sono tranquilo, tudo isso é um pacote, né? Olha, sem dúvida. Hoje a gente até brinca, que a gente como médico, a gente fala muito isso para os nossos pacientes, mas você ter um sono, boa noite de sono, tipo, você ter 6 a 8 horas de sono também é um dos fatores que mais inclui na longevidade. A gente fala tanto isso, a classe médica talvez seja no pessoal que menos dorme, né? Mas provavelmente se você tem ali, se você dorme 8 horas, provavelmente você tem uma expectativa de vida bem maior do que a pessoa que dorme 4, 3 horas, ou que até dorme, mas dorme mal, não é? E nesse caso, doutor, para a questão dos alimentos, né? Quais são as dicas que o senhor dá para quem está assistindo com relação a, na hora de comprar no supermercado, assim? Tem que ver o rótulo, o que a gente pode evitar nesse alimento. Ele é mais rápido, ele é mais em conta, mas o que a gente deve ter, senão não pode se alimentar disso aqui? Olha, o primeiro de tudo, evitar alimentos enlatados, passar longe. Olha, a salsicha, eu não sei como é que ainda não foi proibido o consumo de salsicha no Brasil, que se você quiser pegar o alimento mais danoso que vende no supermercado, que tem maior influência com câncer, é salsicha, linguiça, presunto. Qualquer alimento enlatado e defumado tem uma relação fortíssima, grau de evidência nível A, ou seja, o que tem maior evidência com causa de câncer são os alimentos enlatados. Então, passar longe disso. Alimentos ricos em açúcares, tipo biscoito recheado, miojo, aqueles salgadinhos de pacote, né, que a gente popularmente chama de xilito, passar longe daquilo também que é ricamente industrializado. A gente pode, no caso, para as crianças, né, o pacote de salgadinho, ele é convidativo, às vezes até economicamente, né? Exatamente. Mas uma pipoca era muito mais saudável, né? Assim, a gente pode, existem alternativas saudáveis que a gente possa colocar na lancheira e também para a gente levar no dia a dia? Existe uma coisa simples que a gente até faz, passa para os nossos pacientes mais adultos. Você quer fazer lanche saudável para a criança,
Vai no supermercado, procura pão integral, às vezes aquele pão que agora vem no rótulo, né, 60% integral, 50% integral. Compra o peito de frango, desfia, já deixa pronto na sua geladeira. Quando a criança for sair no colégio para poder ir para a aula, rapidinho você pega o pão, bota o frango desfiado em cima, bota uma fatia de queijo branco, de queijo coalho, pronto, você já tem um alimento muito saudável para a criança. Ou então, quiser mais saudável ainda, para que é uma coisa mais pronta do que fruta. Você coloca ali na lancheira dela, coloca ali 2 bananas, uma laranja, pode colocar uma goiaba, que são frutas mais doces, a criança vai adorar fazer aquilo no café da manhã e é ricamente saudável. Brincar com elas também, né? Mostrar que fruta é bom, né? Com certeza, e dar o exemplo, né? Não basta passar para o seu filho e quando você for no trabalho, comer uma coxinha, um refrigerante. Que é bom também, mas a gente não pode deixar, né? Assim, essa questão da alimentação saudável, ela é importante, né? A gente está aqui brincando, mas é uma coisa que é tão simples, né? De você, é até mais barato se você fazer um mercantil, digamos assim, com frutas, com legumes, um prato verdinho, né? Um prato colorido, ele é tão mais saudável e também bom para o bolso, né? Exatamente. Muitas pessoas até dizem que não gostam, não gosto de alface, não gosto de verdura, mas a gente tem que entender que aquele alimento não é questão de gostar, é questão de ser necessário. Se você quiser pegar como os alimentos, alface é rico em fibra, o que acontece? Quando você ingere salada junto com o alimento, aquela fibra daquela salada, meio que entrasse no seu intestino, ela limpa todas as impurezas que tem no seu intestino, para depois vir um alimento. Por isso que o consumo de fibras, consumo de verduras, de frutas, de salada, tem altamente grau de relação com prevenção contra câncer de intestino, de colo, de reto. Doutor, falando agora para a terceira idade, né? Como é que a gente faz esse cuidado das pessoas que buscam longevidade, tipo de alimentação, o que é mais indicado? A questão de longevidade, principalmente para a mulher, consumir alimentos ricos em cálcio devido à perda óssea que a mulher pós-menopausa pode encontrar, principalmente ali após seus 50 anos, a mulher tende a ficar com o osso mais fraco, então é importantíssimo ela colocar alimentos ricos em cálcio na alimentação, como laticínios, pode colocar leite, se você não tiver intolerância à lactose ou alérgica à proteína do leite, pode comer laticínio, não precisa demonizar o leite, que hoje é muito comum, né, dizer que o leite é inflamatório, mas se você não tiver problema com ele, pode fazer ingestão. Leite, queijo é importante, alimentos ricos em ômega 3, como sardinha, que é um alimento simples e barato, você pode até comprar. Inclusive, gente, pasme com essa informação, sardinha que você compra no mercantil, aquela enlatada, ou até mesmo na peixaria, é bem mais saudável que o salmão, tá? É bem mais rico em ômega 3 e também mais barato, é bem mais acessível, né? Se tiver que ter um enlatado, esse enlatado é a sardinha. A sardinha pode ser consumida. O problema dos alimentos enlatados são os defumados, né? Por conta do processo de defumação, aquele alimento ele fica rico em nitrito e nitrato, que é um potente cancerígeno. Então, é evitar salame, presunto, salsicha, linguiça também, carnes defumadas. O blanquês de peru, o peito de peru in natura, apesar de ser muito saudável, mas o presunto de peru, o blanquês de peru é muito cancerígeno, evitar esse tipo de alimento. A gente evita, no caso, substitui por um peito de frango desfiado. Isso, exatamente. Até no mercantil hoje facilitou, né? Hoje no mercantil algumas empresas já vendem o frango desfiado. Então, rapidinho você descongela, bota no seu alimento, fica bem melhor, bem mais gostoso e saudável. E o ovo? Esse alimento tão nutritivo, né, que a gente... Eu tenho todo dia em casa, assim. Sim, quais são as vantagens de consumir ovo e quais são os riscos? Assim, existe um meio termo aí? Existe. Como tudo, como a gente costuma dizer, a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Essa expressão popular. O ovo é um alimento riquíssimo, um alimento muito nutritivo, porque ele tem relação proteica muito alta, ou seja, tem muita proteína de boa qualidade, tem colesterol de boa qualidade, tem HDL e tem ômega 3. Então, se você calcular na sua dieta ali, a ingestão de ovo, por exemplo, se você comer ali no máximo 4 ovos por dia, incluindo tanto a clara como a gema, não vai ter influência na questão de aumento de colesterol. Pelo contrário, até melhora o seu colesterol. Agora, se você aumentar, comer ali 6, 7, 8 ovos por dia e não tiver uma alimentação balanceada, comer mais gorduras por fora, aí sim você pode alterar as gorduras do seu corpo, né? Como LDL e triglicerídeos. E lembrando que não só comer, né? Mas também deixar movimentar a máquina, né? Fazer exercício é importante. Sim, sim. Olha, o exercício é importantíssimo. A gente até costuma dizer que ter músculo é ter vida, né? Recentemente, teve um caso muito comentado de um ator da Globo que sofreu um atropelamento, passou dias internado em UTI e um dos casos que melhorou a sobrevida dele é que você olha que ele tinha uma massa muscular bem elevada. Então, aquilo facilita a recuperação do paciente. A gente tem até na nutrologia, a gente vê que o paciente que está internado na enfermaria, o paciente que está internado na UTI, é um atleta que está se exercitando o tempo todo, que a gente precisa de energia para conseguir se recuperar. Onde é que a gente pode tirar energia, gordura e músculos. Então, ter uma massa muscular é importantíssimo para você manter sua longevidade.
Ok, doutor, lhe agradeço muito a sua presença aqui. Lembrando, para quem está assistindo, como é que faz para lhe encontrar nas redes sociais? Olha, a gente está muito ativo no Instagram. Quem quiser é só pesquisar Dr. João Paulo. Ele vai estar lá com dicas importantíssimas sobre estilo de vida saudável, prevenção de câncer, reposições hormonais, pós-menopausa, tudo que você precisa saber. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e o fim de semana passado foi de muita cultura, arte e empreendedorismo na Expo Favela. O evento reuniu grandes nomes dos movimentos sociais, das políticas e das comunidades para discutir a força e as oportunidades criadas nas favelas. Empreendedores de vários lugares do Ceará reunidos para expor com orgulho a potência da periferia. Força no comércio, nas artes, na comunicação, na educação. A Expo Favela foi uma grande feira para discutir as iniciativas que nasceram nas comunidades e são protagonistas nas mudanças de muitas vidas. A programação e os ambientes foram diversificados e teve espaço para movimentos sociais, poder público e ativistas de uma sociedade melhor. Parabenizar aqui a organização do evento, ao Zezé, a Elaine, o Pequeno, porque traz o debate à periferia. Eu sou da periferia, da Barra do Ceará, me criei lá, trabalhei como médico lá e hoje tenho a honra de ser prefeito de Fortaleza, onde a gente investe 90% do nosso orçamento na periferia. Esse ano foram 945 milhões investidos, deles 90% na periferia. Próximo ano nós vamos ter o recorde de 2,2 bilhões de reais investidos essencialmente na periferia. Ter um espaço que diferentes lideranças, intelectuais, dialogam sobre o desafio da sociedade. Acho que dialogar e trocar ideias e opiniões é sempre muito importante. Os exemplos de projetos e negócios de sucesso estavam presentes para inspirar. A Garagem Tech é de Juazeiro do Norte e forma adultos em cursos de manutenção de eletrodomésticos e educa crianças em robótica sustentável. Idosos adquirem conhecimento e têm renda extra garantida. O que iria para o lixo é utilizado para ensinar. As pessoas que vêm de comunidade, elas têm poucos recursos, mas com pouco a gente consegue fazer muito, desde que seja alinhado com o conhecimento. O Garagem Tech ele tem essa função de levar conhecimento a essas comunidades. Hoje nós temos alunos de 4 anos de idade até 72, e nós começamos com a robótica sustentável, aproveitando componentes que antes iam para o lixo, até chegar nos adultos, onde nós temos aula de informática, aula de desenvolvimento, de eletrônica, manutenção de eletrodoméstico e outros. Nós temos aqui alguns exemplos de alguns protótipos, como ventiladores que antes iam para o lixo e hoje viraram torre eólica. Hoje nós temos equipamentos aqui que antes, componentes de rádio que iam para o lixo, hoje virou uma casinha que quando você gira, gera uma eletricidade. Até um palito de picolé. Vou te mostrar esse daqui, ó. O público, ele pode, vai lá, chupa o picolé, joga o palito no lixo. Nós vamos no lixo, pegamos esse palito e com isso, quando nós acionamos aqui esse fiozinho, nós temos um equipamento funcionando. Com isso, a criança vai aprender noções de mecânica e de engenharia. Daqui a pouco, esse menino está com 14 anos. Está chegando no ensino médio, daqui a pouco esse menino está na faculdade. Imagina esse menino formado em engenharia, com esse conhecimento na infância. A gente muda a startup da favela. Do bairro Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza, a Pulso traz a música para incluir. Com a ideia do André, pessoas surdas podem participar de festa de música eletrônica. Nós somos a Pulso, né, a primeira oficina sonora para pessoas surdas no Brasil, proposta por um DJ. A gente oferece novas possibilidades de escuta para a comunidade surda. E a gente, desde produção musical, produção de caixa acústica, efeitos luminosos, para fazer com que a comunidade surda seja incluída no mundo do entretenimento. E também a gente trabalha, incentiva a formação em língua brasileira de sinais, para você que está aí acompanhando a gente agora, tem curiosidade, né? Língua brasileira de sinais, a nossa segunda língua oficial, inclusive. Eu estou com uma expectativa enorme aqui no Expo Favela, né? Agora que a gente tem um do Ceará. E essa possibilidade de oferecer, né, esse conteúdo, de
ter esse espaço para o empreendedor, principalmente para a gente de periferia que está acostumado a ser portas sempre fechadas. Então, deixo meu agradecimento. Jaciana, que foi aluna do ensino público, montou uma escola de idiomas com preço acessível para moradores do bairro Janguruçu. O empreendimento já mudou muitas histórias. Qualquer pessoa da periferia do entorno do Janguruçu, né? De outras partes de Fortaleza também, porque agora a gente já tem presencial e online. O nome é Fluente Idiomas, a gente está no Instagram, no Facebook, você encontra a gente no Google. A gente oferece esses 3 idiomas, presencial ou online, a partir de 5 anos de idade. A favela não é carente, a favela é potente. Então essa grande feira que a gente está produzindo traduz muito isso, porque a gente não está fazendo para alguém, a gente está construindo quem é o público-alvo. Quando a gente coloca a favela como participe disso, sendo organizadora, produtora e colocando seus negócios para fazer uma amostra, a gente consegue traduzir que a favela ela tem um grande potencial e só precisa de oportunidades. E vamos de dica boa. A Caixa Cultural Fortaleza recebe até janeiro de 2024 a exposição Cidadela. A mostra apresenta 15 casas-corpos que estimulam a imaginação dos pequenos com a descoberta de mini-mundos em cada uma delas. E sobre a mostra e sobre esses detalhes, eu converso com a artista, cenógrafa e figurinista Maria Elu, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença, Maria. Obrigada, prazer de estar aqui e muito feliz de chegar em Fortaleza com essa exposição. A gente já presenciou, né? Eu já estive presente e vi como bonito é, né? E com as crianças também, as crianças participando, vivenciando, né? Mas para quem está assistindo, que ainda não conhece dessa exposição, conta um pouquinho como é que ela foi pensada. A exposição nasceu quando eu estava grávida do meu filho e eu percebi o meu corpo ser a casa dele. E comecei nisso a pensar toda a diversidade do corpo, como a casa dos afetos, a casa dos sentimentos, e com isso eu comecei a construir a ideia de uma cidadela diversa, onde todos esses corpos habitam. Então, é a ideia do território livre, onde todos os sonhos são bem-vindos. E pensando na arte para a infância, que é uma bandeira minha, que é muito importante a gente trazer desde pequeno como formação de público para as artes visuais, a criança. Então é uma exposição pensada na escala da criança, na altura da criança. O pai, para ver as obras, tem que entrar no ponto de vista da criança, se abaixar. E é uma exposição pensada não só na escala, mas na temática da criança. Então realmente desperta a curiosidade e a vontade de ver a obra. E nesse caso, nessa exposição, né, são bustos, né? São corpos e dentro dele, né, tem umas janelinhas que se abrem para novos mundos, né? Como é que foi pensada cada mundinho desse para colocar lá na exposição, né? Para as crianças vivenciarem isso? A ideia primeira foi, quando eu era a casa do meu filho, entender essa relação entre a casa física, né? Cozinha, quarto, sala e o corpo. Então, a gente começou a fazer essa relação entre lugares da casa com lugares do corpo. Junto com uma cientista e pesquisadora, bióloga, que é a Gabriela Zucchini, a gente começou a ampliar do micro, da célula do corpo, para o macro. Então, a gente fez também a relação com as naturezas, né? Com os ambientes da natureza. Então, por exemplo, a Casa Alegria é o sol, é a praça, e é o espaço público. Daí, quando você vai para a Casa Raiva, é a garganta, é o trovão, mas também é o corredor. Então, a gente foi fazendo essas associações entre os espaços do corpo, que é o micro, os espaços macros da natureza e os espaços da casa. E a criança realmente é um busto, é um corpo, mas que também é uma casa que tem uma janelinha e a obra fica dentro, como se fosse o ventre. Então, a criança é convidada a entrar no seu próprio corpo e a se entender e a se refletir. E uma brincadeira que a gente faz é, o que habita você? Daí eu pergunto, a preguiça habita? E daí todos falam, a preguiça me habita. Não, a preguiça habita minha mãe. E daí vai descobrindo o que habita o seu próprio corpo e se conhecendo, que é o mais importante. E é uma fase tão rica, né? Tão preciosa da vida da gente, né? Que é a infância, de descobertas,
de sensações, né? De ter curiosidade de tudo, né? Então, assim, quando eles vivenciaram, né? Porque já está funcionando essa mostra, quando eles vivenciaram isso, né? Como é que você identificou, como é que você observou essas crianças olhando para a sua arte e também já se identificando, tentando entender um pouquinho delas também? O que eu acho muito legal e que eu gosto muito do pensar a arte para a infância é que você não trabalha com uma arte fixa. Então, a exposição ela não é só de artes visuais, ela é de artes integradas. Então, tem música, tem os cheiros, tem as artes visuais, tem o tato, a criança pode sentir com a mão. E isso faz com que a gente chegue em muitas infâncias, porque tem crianças que têm um olhar mais visual, tem crianças que a questão auditiva é maior. Então, a gente vai percorrendo todas essa multiplicidade das infâncias e eu percebo encantamento, porque você consegue realmente tocar em cada um de uma forma, mas você alcança e toca, ou um pouco mais com a música, um pouco mais com o cheiro, um pouco mais com a visualidade, mas essa multiplicidade das artes toca e a criança fica curiosa, assim, de falar, eu quero ver aquela obra de novo, e não quer ir embora antes de ver de novo. E aí não é só visual, também é auditiva, né? É auditiva. Tem alguns espaços, algumas janelinhas que você consegue escutar também, né? São os casulos, que eles é para fechar o olho e só escutar. É uma contação de história onde a criança ouve a exposição. Então, a gente vai passando por todas essas sensações e por todas essas formas de perceber o mundo, como leituras de mundo. Maria, vocês já tiveram em outros estados, outras localidades? Como é que foi essa apresentação de vocês? Desde quando tem essa mostra? Existe já percorrendo pelo Brasil? A abertura da exposição é de São Paulo. Eu sou de São Paulo e a abertura da exposição foi no Sesc Pompeia, em São Paulo, que é um espaço, para mim, muito importante, construído pela Lina Bobardi. E a abertura foi o ano passado. Daí, durante todo esse ano, a gente teve uma exposição de fotos sobre a exposição, que a gente saiu desse mundo micro e fez fotos de 2 metros por 2 metros, então a gente ampliou com as fotos da fotógrafa e artista Mônica Cardim. E passamos por Minas Gerais, Brasília e de novo em São Paulo. E agora é a primeira vez no Nordeste e estou adorando a experiência. Tem diferença de público ou não? Criança é criança independente de onde for? A sensação que eu tenho é que criança é criança. E principalmente porque a obra trabalha coisas da criança, que assim, criança cria mini-mundos, né? Quando você olha para o lado, ele já criou com uma colher, ou com um galinho, ou com um brinquedo pronto, mas ela vive a casinha, né? O brincar do mini-mundo. E eu sinto que é criança. E aí, na exposição também, além de vivenciar, também a gente viu que pode plantar, né? Você pode deixar sua sementinha lá. Uma coisa muito importante da exposição é a entrada, que a gente chama de estufa, que é um lugar quentinho e acolhedor para germinar tanto a arte como a planta. E a gente acredita no cuidado dessa casa, que é o nosso corpo, mas que é o nosso planeta, e o cuidado coletivo. Então, todos que passam pela exposição plantam. E a ideia é que as crianças, depois que a gente encher a estufa, as crianças vão levar as sementes para casa e a gente faz o convite, isso é muito importante, para no último dia de exposição todos trazerem de volta e a gente encaminhar para o reflorestamento todas as sementes juntas. E aí nessa exposição, né, vai até janeiro, né? A gente acha que ainda dá tempo, mas é tudo tão rápido, né? Passa rapidinho. Tá em novembro, daqui a pouco dezembro, janeiro foi. Como é que faz para poder se programar para ir, assim, os horários de visitação? É todo dia, é gratuito, todo o acesso? Como é que é? A exposição, ela agora, começa hoje em cartaz, é de terça a domingo, é gratuita para toda a população. Todas as oficinas, elas fazem parte da exposição, então todo mundo que for na exposição vai fazer o desenho. Assim que fizer o desenho, pode tirar a foto e mandar para o nosso mural, onde todos os desenhos vão estar junto, como se fosse uma grande galeria virtual. Todas as crianças na exposição plantam, então todas essas atividades acontecem em todo o período de exposição. E é isso, ela fica em cartaz até 7 de janeiro, então é rapidinho, ainda tem as festas, então já passou. Então é de segunda
a domingo. O horário de domingo é um pouco mais curto, mas todos os outros horários é das 9 às 9 e de domingo termina às 7. E nesse caso, para poder, além desse encontro, né, além da exposição, vão ter conversas, bate-papos? O que tem programado para esses dias? A gente tem programado para sábado uma visita mediada com uma conversa sobre arte para a infância, e hoje nós tivemos uma oficina e uma visita mediada também sobre arte para a infância dentro da exposição. Maria, então, para quem está assistindo, que ainda não foi conferir, ainda dá tempo, deixa o seu recado para quem. Fico muito, muito feliz de estar sendo recebida aqui, de poder dar essa entrevista e de convidar a todos para ir assistir a exposição e fazer o seu desenho, plantar a sua semente e trazer essa experiência para Fortaleza. Para mim é muito importante. Sejam todos bem-vindos à Cidadela. Lembrando que não é só criança, né? Não, criança grande também, né? A gente entra na brincadeira, né? A gente brinca que é uma arte para as infâncias. Então é a infância da criança, mas é para resgatar todas as infâncias. E realmente resgata. A gente volta para a nossa infância. Tá, joia. Maria, muito obrigada mais uma vez. Sucesso à mostra, que está muito linda. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. E o Destaques fica por aqui com essa super dica imperdível. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.